Oi pessoal, tudo bem? Estou aqui mais uma vez para passar uma mensagenzinha de leve, né? Nada muito complexo, coisas simples. Tem que falar sobre Nossa Senhora. Muita gente não acredita em Nossa Senhora. Só entende que ela foi a mãe de Jesus, né? Mas existem muita literatura de pessoas muito consagradas falando sobre ela. Vale a pena pesquisar, procurar entender um pouquinho dessa raiz que é Nossa Senhora. Ela é considerada o maior mistério da igreja. Deus projetou ela lá no início dos tempos, falou dela em Gênesis. Os profetas vieram falando dela. Os santos, depois de Jesus, ainda comentam sobre ela. Hoje, existem matérias específicas nas faculdades mais renomadas do mundo inteiro sobre Maria, para entender esse grande mistério da igreja. A mãe de Deus, a mãe de Jesus, esposa do Espírito Santo. Vale a pena a gente também procurar compreender um pouquinho. Muita gente fala sem fundamento, sem conhecimento, fala sem aprofundamento, sem a devida devoção e respeito de Nossa Senhora. Muita gente está quebrando imagens, achando que isso vai afetar em alguma coisa. Pois é, não vai. Nossa Senhora agora é um ser também em carne e espírito. Veja bem, porque qual é o resultado da morte? A morte entrou no mundo por causa dos nossos pecados. Mas como ela foi protegida por Deus num mistério de graça dada por Ele nessa questão, ela também não tem pecado nenhum. E se ela não tem pecado, logicamente ela também não vai morrer. Essa é uma das grandes respostas do mistério da questão da Assunção de Nossa Senhora. Tem muitos outros ainda, muita literatura, muita graça, muita riqueza em entender ela. Ela está intimamente ligada com Jesus. Ela não é maior do que Jesus, nunca foi e nunca será. Mas ela é a mãe de Jesus, o Salvador. Precisou de um sim dela, que Deus respeitou claramente isso, para que ela viesse a aceitar a graça da salvação. Precisou de um sim em liberdade. Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. E ela, por conhecer na intimidade o propósito de Deus, ela não conhecia como se iria se fazer, mas ela se botou à disposição na hora, sem titubear. É um exemplo de santidade. O maior exemplo de toda a face da terra de santidade. Existem livros que diz que uma graça pedida dela é infinitamente superior a de todos os anjos e santos juntos. Olha que beleza. Eu tenho aqui na minha mão uma riqueza, que é Tratado de Devoção a Nossa Senhora, escrito em 1712 por um santo da igreja, São Luís Montfort. Foi encontrado séculos depois uma caixinha
levaram para os monges fizeram um trabalho de reconhecimento da titularidade de São Luís de Montfort, para poder entender claramente, né, o que ele quis colocar na literatura e ver a veracidade se era dele ainda. Olha que beleza! 1712. Já existia desde o início uma devoção muito grande, desde o início do primeiro século, com os próprios apóstolos, já existia uma devoção grande e sempre houve. Entendeu? As pessoas pedem ao Espírito Santo uma, uma luz para falar dela. Os santos não falavam dela sem invocar o Espírito Santo. Pela riqueza e pelo respeito, pela devoção sacra. Olha que coisa. Não é sacrilégio nenhum, não. Você acha que agradar a mãe de Jesus, Nossa Senhora, você vai estar desagradando a Deus? Chega na casa de qualquer um aí e agrada a mãe daquela pessoa. Veja como o filho ou a filha vai ficar. Para e pensa. Então, essa é uma riqueza da luz de Deus. Quando Nosso Senhor estava na cruz, ele chega e fala: João, eis aí a sua mãe, leve e cuide dela. João ali representava nós. Como é que você tem cuidado de Nossa Senhora na sua vida? Estou falando da imagem, não. Estou falando da devoção, do interior seu. Que a imagem pega poeira, quebra. Mas o seu interior pega poeira e quebra também. Se você não realizar uma faxina direitinho, vai ficar difícil para você também. Fica difícil aprofundar a sua espiritualidade. Porque só tem um jeito de você aprofundar a sua espiritualidade. Aprendendo através do Espírito Santo e com a devoção e entrega a Nossa Senhora. Porque se você não entregar a sua espiritualidade a Nossa Senhora, sabe o que acontece? O demônio vai lá e retira aquilo. Esse é mais um dos mistérios que muita gente não entende. Nossa Senhora é protetora dos anjos, dos santos e dos eleitos. E o que acontece? Se você não se considerar um eleito, tudo que você aprender sobre Jesus, sobre Deus, sobre o Espírito Santo, o demônio vai lá e tira. Então, a certeza, olha bem, a certeza de você não perder a sua espiritualidade e caminhar mais profundamente, está nas mãos dela. Nossa Senhora. Não está nas suas mãos, não. Você não consegue se manter se não for pelas mãos de Nossa Senhora. Ah, Jesus me salva. Jesus te salva. É o único Salvador. Mas o nível da sua espiritualidade, o nível da sua entrega desapegada, você só vai aprender com uma pessoa. Que até Jesus teve que aprender. Nossa Senhora. E ela tem o carisma da humildade e do silêncio. E da meditação perfeita em Deus. Para você aprender isso, tem que entender como ela era,
como ela pensa. É igual um concurso. Você não precisa entender a banca, não precisa entender a cabeça do professor, para você saber o que estudar, para você querer passar e ter êxito. A mesma coisa é o céu. A mesma coisa é o seu nível de espiritualidade. Se você não entregar a Nossa Senhora, corre o risco de perder. Amém? Então fica aqui, uma leiturinha simples para a gente refletir no Tratado de Devoção a Nossa Senhora. Porque é difícil perseverar no estado de graça por causa da incrível corrupção do mundo. Este está presentemente tão corrompido que se torna quase inevitável serem os corações religiosos manchados, se não pela sua lama, ao menos pela poeira. Assim, é quase um milagre alguém conservar-se firme no meio desta torrente impetuosa, sem ser arrastado, andar neste mar tormentoso sem ser submergido pelas ondas ou pilhado pelos piratas e corsários, respirar este ar emprestado, sem vir a ficar adoentado. Olha quanta coisa, hein? Só a Virgem fidelíssima, que nunca foi vencida pelo demônio, sim, apenas ela, poderá operar tal milagre em benefício daqueles ou daquelas que a servem da melhor maneira. Para terminar, como é que você está servindo a Nossa Senhora? Qual a maneira? Simples, eficaz, à distância, não quero saber. Para pensar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.